Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. É com grande privilégio que, mais uma vez, a gente assume a frente desse púlpito, o que é uma responsabilidade, um prazer e um privilégio que nós temos e podemos usufruir disso. E dando continuidade ao nosso sermões temáticos, nós vamos continuar no Evangelho de São Marcos, vendo Jesus Cristo sob a perspectiva desses evangelistas. Nós já vimos Mateus, agora nós estamos vendo Marcos, e nós vamos seguindo alguns textos, como os evangelistas descreveram o ministério de Jesus Cristo. E hoje eu fui sorteado com um tema espetacular. Está nas Escrituras no livro de Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 até o 22. É um texto um pouquinho longo. Eu peço à igreja aqui, em posição de respeito, assentado como estamos, acompanhando a leitura, meditando nela, possa entender o que Deus tem para a gente através da própria palavra. E diz assim a Escritura: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no, perguntaram a Jesus, os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais os preceitos de Deus para guardares a vossa própria tradição. Aqui, se fosse atualmente, é assim, dando um jeitinho brasileiro, vocês rejeitam a Bíblia para guardar aquilo que vocês mesmos acreditam no seu coração. Mas essa versão não existe não, tá, gente? Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que eu poderia aproveitar de mim, aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isso é, oferta para o Senhor. Então, vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, não é só isso não, vocês fazem mais coisas. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes, ouvi-me todos e entendei, não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Senhor Deus, tem misericórdia de nós e que a gente possa tirar daqui os teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar o estudo desse texto lançando para vocês algumas perguntas.
Quem são os fariseus e os escribas? O que eles queriam com Jesus? De onde eles vieram? Quem era Jesus aos seus olhos? E essa pergunta dos fariseus e dos escribas, ela procede de lavar as mãos? E por que Jesus foi tão contundente na sua resposta? Isto é, contundente para não dizer sem educação, e até mesmo grosseiro e agressivo. Ele não deu nem tempo para os escribas, coitados, né? E a última pergunta que eu queria lançar é: o que esse texto tem a ver com a sua vida? Ao longo da explanação aqui, eu vou tentar responder todas essas perguntas à luz das Escrituras, exceto uma, a última. Essa você vai levar para casa e vai responder: o que esse texto tem a ver com a sua vida? Bom, o contexto é: Jesus está numa mesa comendo e os escribas perguntam por que os discípulos não lavaram a mão. Se eu voltasse essa pergunta para a plateia, para você que está aí nos assistindo, quem de vocês lava a mão antes de comer? Não precisa responder, não, porque teoricamente todo mundo deve lavar. A gente entra num restaurante, se o garçom não lavar a mão, se o chefe não lavar a mão, se o cara pegar no dinheiro e te servir a coxinha, você vai ficar e fala assim: não, eu não quero essa coxinha, não, você pegou em dinheiro, está me dando. Quem aqui não toma pelo menos um banho por dia? Ou troca a roupa de cama? Qual que é o problema da pergunta dos fariseus e dos escribas para Jesus? Por que o seu discípulo está comendo sem lavar a mão? Com a mão impura? Pergunta pertinente. Aqui não se tratava de uma lei sanitária, de uma higiene pessoal. Os fariseus e os escribas estão confrontando ali Jesus sobre a postura dos seus discípulos que entraram da rua, tiveram contato com outras pessoas, com outras coisas e trouxeram essa impureza com eles. E uma vez que eles não seguem um ritual, um cerimonial de purificação, eles tornam impuros tudo aquilo que eles tocam, inclusive quem estava lá perto deles. Então a pergunta é: os seus discípulos estão contaminados e impuros espiritualmente. Eles tinham que ser submetidos a um ritual de purificação segundo a tradição dos anciãos. Ou anciões. Anciãos, anciões? Tudo certo, viu, gente? Não tem problema não. O português é o mesmo, viu? Então, se você fala ancião, anciões, né? E tem mais uma variável aí que eu não lembrei aqui agora, mas todas as três estão corretas. Então, antes de você me corrigir. Era uma tradição. Uma tradição. E aí, não tem nada a ver com a sua lei de higiene. Você tem que continuar tomando seu banho, vir para cá cheirosinho, dente escovado, banho tomado, lavar a vasilha da sua casa, trocar a roupa de cama, tudo isso nós temos que fazer, principalmente numa era de Covid, onde nós temos aqui, incluindo nesse rol de cuidados sanitários, o nosso álcool. Isso faz parte, não tem problema nenhum. Os fariseus, eles constituíam uma ordem religiosa dentro do judaísmo, onde eles eram responsáveis, dentre outras coisas, mas era o principal característica do fariseu ele era responsável por guardar a lei e fazê-la cumprir. Era função desses fariseus fazer com que a lei judaica fosse cumprida. Eles eram aqueles caras rigorosos. Já os escribas, os doutores da lei, os conhecedores, eles tinham dentro do judaísmo a função de escrever as leis, interpretá-las. Em momentos de divergência, eles que faziam a exegese, ou seja, eles estudavam o texto e eles ditavam qual seria a conduta. Eram pessoas letradas, porque na época não se tinha estudo. Então os caras eram estudiosos, compunham a alta sociedade do ponto de vista social, cultural, econômico, eram pessoas ricas. Nós estamos falando aqui de um grupo, se a gente juntar os dois grupos, de pessoas que eram responsáveis por transcrever a lei, interpretá-la, ensiná-la,
e fazer com que ela fosse cumprida. Era a Suprema Corte da época. Eram esses caras, o Supremo. Eles legislavam. Só que eles tinham que zelar pela lei de Deus, o Pentateuco, a saber, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E eles tinham também a chamada Torá oral. Essa é a Torá que era escrita, basicamente o Pentateuco. E a oral, que era a oralidade. Se a gente for parar para pensar, o pessoal não sabia ler e escrever. A oralidade era importante. Eles tinham que receber a lei e ensinar. E se a gente for ver lá, em Deuteronômio 6, eles vão fazer, essa lei é para você aprender e inculcá-la nos seus filhos. Enquanto vocês estiverem andando, deitando, levantando, com eles o tempo todo, vocês vão ensiná-la, falando, vocês vão falar a lei. A oralidade era importante. Aqui não é esse o problema. O problema é que há uma linha dentro do judaísmo que fala que Deus colocou a Torá para todo mundo. Nós, todo mundo. E deu uma lei oral secreta para o judeu que tornaria o povo diferenciado. É um povo especial, o povo de Israel. E é interessante que eu até estava estudando lá em casa, a Virgínia passou assim, o que você está lendo? A Virgínia é minha esposa. Aí eu falei, estou lendo a Torá oral. Ela falou, você está lendo ou está ouvindo? Se ela é oral, você não está lendo ou está ouvindo? Bom, é justamente por isso a oralidade foi se perdendo e os escribas foram interpretando a lei da forma que eles queriam ou fosse conveniente para eles. Foi se deturpando a lei de Deus dentro da oralidade. E o argumento deles era o seguinte: nós somos os doutores da lei. Eu interpreto a lei, eu transcrevo a lei, eu sou a lei. Então eu começo a entender que algumas leis que Deus colocou não são boas, ou não eram bem assim. E eu começo a misturar essa oralidade com a lei divina. E aí nós temos o Talmud, que misturou a lei oral com a lei escrita, onde a lei oral é maior do que a escrita, porque ela contém a oral e mais alguma coisinha que nós fomos ajeitando e corrigindo o que Deus fez errado. É essa a visão desses caras. A oralidade não tem nada a ver. Você tem que ensinar os seus filhos no caminho de Jesus, no caminho correto. Ensinem, mas ensinem o que está escrito na nossa lei. Um outro aspecto que é importante conceituar para que a gente possa entender o texto são as mãos impuras. Né? As mãos impuras era algo que não era permitido dentro da lei, da tradição dos anciões, não na lei mosaica. E ali, então, eles olham para Jesus, vê para mim aí, põe para mim, por favor, Pedro. Felipe, deixa eu ver aqui qual. Põe para mim Atos 11, 16 a 18. Eu vou dar uma prévia aqui. Em Atos 10, Pedro tem uma visão onde ele é levado a êxtase e desce como que um lençol do céu, segurando por 4 pontas e com todo tipo de comida lá. E aí vem uma voz do céu e fala para Pedro o seguinte: Pedro, mata e come. Pedro estava com fome. E aí ele fala: não, senhor, eu nunca pus na boca nada impuro, eu não vou comer. Aí a voz do céu fala assim: não digo que é impuro aquilo que Deus purificou. Isso ocorre por 3 vezes e o lençol é levado acima. Na sequência, um anjo comunica que o centurião Cornélio iria bater na porta dele, fala assim: pode confiar, e vai na casa dele. Pedro vai na casa do centurião e fala assim: eu estou aqui, o que tem que fazer? E aí ele fala o seguinte: não, põe o 10, 28 a 29, por favor, Felipe. O 10, 28. Né? E aí, Pedro chega na casa do centurião e fala assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Nós, gentios, não éramos puros aos olhos desses homens. Nós éramos como as mãos daquele discípulo, deixados à parte.
Mas Deus mostrou que nós fazemos parte do trato dele, parte da aliança dele. Nós não somos imundos, porque nós somos purificados pelo próprio Cristo, através do sangue dele. Agora sim, põe o capítulo 11, versos 16 e 18. Né? E Pedro foi chamado pelos colegas da circuncisão para poder explicar o que ele estava fazendo na casa de um centurião, contaminando-se lá. E aí ele responde. Aí eu lembrei das palavras do Senhor que disse, aliás é João, viu gente, falando Pedro aqui, é João. Não, João na realidade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que eu pudesse resistir a Deus? Pedro está falando aqui o seguinte, Deus purificou, tornou santo, eu não tenho o direito de falar que isso é impuro. Esse era o sentido de mãos impuras que nós estamos tendo ali naquela situação. Não através da lei mosaica, mas através de uma tradição de homens que deturparam a lei de Deus e nos fizeram acreditar nessa mentira. O que Deus purificou. Quem sou eu para resistir ao próprio Deus? Outra palavra que tem nesse texto de extrema importância é o coração. Coração, qualquer um aqui que estudou no grupo sabe que é um órgão vital, que bombeia o sangue, que está no tórax, dentro do arcabouço fechado, que bombeia o sangue, que circula pelo corpo, o cérebro. Mas não é esse coração que Jesus está falando, não. Jesus traz aqui um sentido figurativo do que é o coração. E nós temos aqui alguns textos, eu vou só citá-los para a gente caminhar. Né? Eu vou citar, o coração é a sede dos nossos desejos, sentimentos, afetos, paixões, impulsos. O coração ou a mente eles se mesclam nesse sentido. Ele tem um contexto neotestamentário, ou seja, dentro do Novo Testamento, como um ato voluntário, algo que eu faço intencionalmente. Como está em Mateus 22, 37, Deuteronômio 4, 28, onde você fala assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com a sua vontade, toda a sua vontade. Dá um aspecto de unanimidade, um só espírito, um só coração. Jeremias 32, 39 põe isso para a gente também. É a sede do intelecto, significando mente e entendimento. Ou seja, você vai pensar, entender com o seu coração. Ou seja, coloca dentro de tudo isso, o coração é isso. O coração é tudo que nós temos de sentimento. O coração, ele transcende um órgão que vai só bater e bombear o sangue no meu organismo. E ele tem também um sentido importante de consciência. Esse eu queria que você colocasse para a gente, Filipão. Romanos 2,15. Eles mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. O coração vai me dar a minha consciência do meu pecado. Ele vai me acusar ou vai me defender? Então, esse é o coração que Jesus está colocando aqui nesse contexto. É por isso que ele cita Isaías 29, 13. Põe para mim, Felipe. Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. E aí nós poderíamos puxar dentro desse conceito que a gente colocou aqui, seus desejos, sentimentos, afetos, paixões, impulsos, seu coração, sua mente, sua vontade, sua unanimidade, seu intelecto e sua consciência está longe de mim. O seu temor para comigo está baseado na lei humana que deturpou a lei mosaica. É isso que Jesus está falando aqui. Por isso que ele não poderia ser menos firme do que foi na sua resposta. Talvez eu diria assim, Jesus foi até muito ameno com eles.
Se antes parecia que era ríspido, agora eu acho que Jesus foi ameno com eles. Jesus confronta o pecado deles cegamente, em seguir cegamente a tradição. Tradição não tem problema, gente. A tradição em si não é um problema. Quantos de nós tem uma tradição que segue? Desde que ela não esteja acima daquilo que Deus determinou para a sua vida e para a minha vida. Qual que é a sua tradição hoje? Qual que é a sua tradição hoje que te afasta da lei de Deus? Fala, não, eu não sigo tradição nenhuma, eu estou tranquilo, né? Aí nós podemos falar assim, não furtarás. Pô, mas o imposto de renda está pesado, né? Vamos sonegar o imposto de renda? Todo mundo sonega mesmo. Aí fala, tem isso daqui que a gente usa esse jeitinho aqui, a gente burla aqui e sai. É uma tradição, todo mundo faz. Por que você não faz? Ou, quem sabe, através da nossa tradição que nós temos visto sendo incutida na nossa mente nesses últimos anos, lentamente com nossas opções sexuais. Eu não tenho como não falar disso. Hoje, pedofilia é uma forma de amor livre. Alguns países já estão aceitando a pedofilia de uma forma muito tranquila. Zoofilia, fazer sexo com animal, problema não. É um animal, né? Ou a pornografia em geral. Toda forma de pornografia nós podemos colocar aqui. E por que não citar a homossexualidade? É diferente da homofobia. Hoje, a mídia, as pessoas estão tentando incutir na sua cabeça que qualquer forma de você expressar a posição dessa escritura contrária ao homossexualismo é homofobia. Mentira! Homofobia é quando eu rejeito, segrego, agrido a pessoa pela opção sexual dela. Não, nós não fazemos isso nessa igreja. O homossexual, ele é bem-vindo aqui. Mas aqui ele vai ser confrontado com o pecado dele. Aquele que comete adultério, ele vai ser bem recebido aqui. Mas ele vai ser confrontado com o pecado dele. Aquele que rouba, da mesma forma. Então nós temos que parar com esse mimimi e não deixar que essa tradição nos contamine dia após dia. Nós não podemos ser contaminados, mas nós temos que nos postar. Eu tenho amigos homossexuais. Converso e trabalho tranquilamente, os respeito como seres humanos. Todos eles sabem da minha posição heterossexual e da minha posição cristã. Com respeito, sem homofobia, mas colocando a lei de Cristo acima de uma tradição. Vocês estão entendendo que esses caras manipularam a lei oral para ocultar e tampar a lei escrita do que é de Deus? Qual que é a sua tradição que hoje vem obstruindo a lei de Deus? Esses homens, gente, eles vieram, vamos chamá-los aqui de legalistas, que a gente põe de lei, né? Vamos pegar ali o doutor da lei, né? O pastor JB, vamos chamar os caras de legalistas, que eles mexem na parte legal, tá certo? Eles estão gerenciando a lei, estão chamados legalistas. Esses caras vieram de Jerusalém. Jesus estava lá em Genezaré. Ele tinha acabado de atravessar o Mar da Galileia. São 160 quilômetros. Eu e Virgínia, nós nos formamos em Barbacena. É daqui a Barbacena. Num terreno inóspito. Os caras eram ricos. Eles não viajaram sozinhos. Viajaram com caravana. Animais, gente e tal. Eu fiz uma conta assim, da minha cabeça. Esse não foi estudo não, da minha cabeça. Eu falei, esses caras devem caminhar aí. O Marcelão gosta de caminhar, né? Marcelo, eu calculei 4 quilômetros por hora. O que você acha? Bom, eu calculei 4 quilômetros por hora. Esses caras sairiam, por exemplo, 7 horas da manhã, porque a hora primeira era 6, e devem caminhar até às 17, 10 horas. Nesse período tem que alimentar os animais, comparar. Eu falei assim, deve caminhar umas 5 horas por dia. 20 quilômetros por dia. 8 dias direto, esses caras deveriam ter caminhado, pelo menos na minha cabeça, numa conta meio
tosca aqui. Mas vamos pôr uma semana de viagem. Esses caras foram lá sentar com Jesus para quê? Qual que é o objetivo desses caras? Abre para mim Mateus 15, versículo 14. Esses caras, Jesus, ele está na sinagoga num sábado e... Não é esse não, eu devo ter errado com você, cara. Eu errei. Não, tá, é Marcos 3, versículo 6. Tá? Eu te passei a referência errada, passei o endereço errado. Bom, Jesus está na sinagoga, num sábado, os fariseus estão lá, e tem um cara da mão ressequida. O cara tinha a mão, um aleijado, um aleijão na mão. Jesus olha para aqueles fariseus, sabendo o que se passa no coração deles, põe o cara no centro, como se eu chegasse aqui, fosse aqui no centro, e falasse assim: senhores fariseus, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar vida ou tirá-la? E os fariseus olharam para Jesus, sabendo que ele ia fazer aquele milagre no sábado, e o que ele iria responder? Se calaram, se omitiram diante daquele fato. E Jesus se indignou, diz o texto que ele se indignou com o silêncio dos fariseus. Vocês podem ler o texto todo depois, né? Capítulo 3 de Marcos. E aí Jesus ficou indignado, pegou o homem e falou assim: vai embora que sua mão está curada. Curou aquele homem no sábado. E o homem foi embora para casa em pleno sábado, contrariando a tradição dos anciões. E aí diz o texto na sequência. Leu o anterior 3, 6, né? É o 6. Tá, o 6 mesmo. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele. E como lhe tirariam a vida? Esses caras viajaram 160 quilômetros, foram atrás de Jesus, não foi para comer com ele, não. Não foi para reclamar que a mão do discípulo estava suja, não. Foi para achar alguma coisa e condenar e matar o próprio Cristo. Esses caras estavam com o coração cheio de ódio. Esqueceram a lei de Deus. E Jesus os confronta de uma forma violenta. Você sabe quem era Jesus para esses homens? Um problema. Jesus veio para quebrar a rotina deles, para atrapalhar a vida deles. E Jesus veio contra um sistema. Ai, meu irmão está operado, gente. Eu entusiasmei aqui, deixa eu com o braço esquerdo. Jesus veio contra um sistema. Ele veio quebrar aquele sistema, interromper o conforto deles, atrapalhar a vida econômica deles. De verdade, Jesus é um chato mesmo, né, gente? Ele entra na sua vida e na minha para atrapalhar a nossa vida. Ele entra na minha vida e na sua vida para ser senhor da minha vida e da sua vida. E quando ele é senhor, ele quer controlar tudo. E aí ele vai mexer naquele cantinho. Virgínia, às vezes, vai arrumar meus negócios. Fala, não arruma essa gaveta não, que está bagunçada, mas eu sei onde está tudo aqui. Não mexe não. Minha mulher mexe em tudo, mas meu criado lá é uma bagunça, porque está lá do meu jeito. E a gente quer fazer assim com Deus. Jesus, eu te aceito como Salvador, mas nessa caixinha aqui você não mexe não. Igualzinho aqueles meninos, adolescente, pentelho, né, gente? Né, João? Olha o adolescente aí, né? Brincadeira com vocês. Mas a grande maioria, assim, eu quero a minha independência, eu quero fazer tudo do meu jeito. Meu pai não manda em mim, mas o sustento todo vem do meu pai. Eu quero comida, roupa lavada, cama, casa, mas eu quero a minha autonomia. E é assim que nós fazemos com Deus. E os fariseus não fizeram diferente, não. Era assim que eles viam Jesus. E aí Jesus pega e confronta a lei oral com a lei escrita e fala o seguinte: está escrito lá, Moisés escreveu o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe.
E aquele que mal amaldiçoar seu pai e sua mãe, seja punido com morte. Assim estava o mandamento. Aí ele assim, vocês, porém, dando um jeitinho, colocaram o seguinte, voltando um pouco, honra teu pai e tua mãe quer dizer o seguinte, você tem que colocar dinheiro para o seu pai e para sua mãe quando eles não puderem mais produzir. Naquela situação não tinha previdência privada, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Os velhos não tinham como ter dinheiro, honra teu pai e tua mãe. Vai sustentar o seu pai e sua mãe que te deu tudo. Mas, se o filho, pegando aquele rendimento dele, que era para honrar o pai e a mãe, tirar uma partezinha e falar assim, isso é corbã, isso é oferta, esse sacrifício para Deus. Ele está isento de cumprir o 5º mandamento. Eu dou uma oferta para aqueles fariseus, para aqueles escribas, e me isento de cumprir a Bíblia. Eu me isento de cumprir a palavra de Deus. É esse tipo de barganha que Jesus está falando com eles. Eu falei, e vocês fazem muito mais coisa além disso. Com esses argumentos, acabou. Não tem mais mão impura ali. Os fariseus saem. Mateus, no texto análogo, diz que os fariseus ficaram muito escandalizados. Jesus chama a multidão e fala o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração do homem. Aqui de novo é figurado, tá, gente? O que entra pela boca pode contaminar, sim. O intestino aqui também é figurativo. Né? Se você comer um peixe estragado, vai te dar uma salmonelose, pode dar uma sepsemia, coisa e tal. Pode complicar. Vou citar o exemplo aqui seus do seu pastor Robinho, pastor Robson. Robson, para quem não sabe, é meu irmão de carne, né? E o Robson é igual avestruz. Come tudo que você der para ele, está comendo. Se você chamarem para ele almoçar na sua casa, pode ficar tranquilo, vai comer tudo que tiver, não tem problema não. Mas Robson e o reverendo, e o pastor Mário foram para a Rússia uma vez. E o Robson contando, eles têm um prato, gente, até quem for jantar não vai jantar hoje não. Eles pegam o peixe, põem na pia e deixam o peixe ficar podre. O peixe fica desmanchando. O Robson falou que solta aquela gosma dentro da pia. E eu fico imaginando aquele peixe com o olho opaco, soltando aquela gosma nojenta, aquele cheiro que não deve ser nada bom. Se o Robson achar que é gostoso, ele me fala aí. E os caras passam com o garfo, mete e põe na boca. Aquilo, o Robson resolveu entrar na cultura. E passou, pegou e... Pum, mas quase morreu de passar mal. O Mário deixou o Robson na frente, o Robson se ferrou, ele acabou, falou, não foi não. E diz o Robson que o pastor Mário não comeu. Então, não vai comer qualquer coisa não, que você vai passar mal. O que Jesus está falando aqui é figurativo também, tá? Se você comer veneno, você vai morrer, se você comer peixe estragado, você vai ter... Então, Jesus está falando o seguinte, ele está dando uma analogia. Você come, vai para o seu estômago, faz a digestão, absorve o que é bom, elimina o que é ruim, e a vida segue, isso não vai para o coração, não muda seu sentimento com as coisas. Agora, quando ele fala do que sai do homem, é o que está no seu coração. Aí sim ele está fazendo, usando toda aquela analogia que a gente usou, e ele fala assim, é do seu sentimento que nascem as coisas ruins. É através daquilo que você cultiva na sua vida que sai. Tiago 1,14. Ao contrário, né? Ou seja, o texto está falando que Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. É daí que vem toda a origem da maldade. E aí, se nós pegarmos o texto que Jesus usou, é exatamente aquilo, tudo de ruim que ele falou. E eu acho que ele até foi bonzinho naquela lista. Porque se a gente fosse ler o tanto de pecado que origina do nosso coração, a lista está pequena. Mas ela é abrangente.
tudo que você gera de cobiça no seu coração. Alguns textos usam como concupiscência da carne. Isso vai gerar pecado e o pecado gera morte. É isso que contamina o mundo. É isso que contamina as pessoas. É isso que contamina a sua vida. É com isso que nós devemos ter cuidado. É para esses corações que existe a lei. A lei vem para apontar o seu pecado, o meu pecado, o pecado desse povo e o caminho que isso vai levar, que é a perdição, é a morte eterna, é o inferno, você pode dar o nome que você quiser. É a morte eterna, passar a eternidade longe de Deus. É para isso que serve a lei. Mas essa mesma lei, quando ela aponta o meu pecado, ela aponta para a cruz e fala o seguinte: você pode ser justificado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. É a mesma lei que condena, como nós lemos no coração, que traz a consciência para condená-lo ou para defendê-lo. Essa lei aponta para o único caminho que pode te tirar da perdição, a saber, Jesus Cristo, o Santo Cordeiro de Deus, que foi imolado por nós. E a partir do momento que esse Cordeiro nos lava, o nosso coração é cheio do Espírito, e onde tem o Espírito não há lugar para o pecado. E aí, um coração voltado para Cristo, dentro da vontade da lei de Deus, é um coração cheio do Espírito Santo. E deste coração, onde há o Espírito, Gálatas 5, 22 até 25. Um coração cheio do Espírito só pode ter um fruto, o fruto do Espírito, a saber, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei, porque nós estamos debaixo da graça e da justificação de Jesus Cristo. Aquele que possui o Espírito Santo e que produz esse fruto do Espírito, a lei não o condena mais. A lei só serve para apontar o rumo que eu tenho que andar e corrigir os meus desvios de rota. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, aquele coração, com todas as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse é o desafio que nós temos hoje. A última pergunta, como eu disse, é o seu dever de casa. O que esse texto tem a ver com a sua vida? O que essa mensagem tem a ver com a sua vida hoje? Esse é o seu dever de casa. Leia, medite, mas eu vou ajudar vocês, vou dar uma palhinha e uma cola, tá? Mateus 6, 21. Começa a meditar, onde está o seu coração? Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua justificativa para você burlar as leis de Deus? Nós temos que buscar ter um coração cheio do Espírito. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração puro, dá-nos um coração voltado para o Senhor, e que a gente possa aprender a discernir, Senhor, as armadilhas que o diabo tem na nossa vida, através das tradições humanas que são feitas para contrariar a tua lei. Que a gente possa entender e discernir aquilo que é a tua lei, a tua vontade na nossa vida. Que a gente possa nos quedar, que nós possamos nos quedar à tua vontade e assim te servir. Sabemos que vamos errar, mas nós temos a confiança, a certeza de que Jesus Cristo é o nosso advogado e nos purifica de todo pecado, permitindo que a gente se achegue na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por essa igreja. No nome santo de Jesus. Amém.